país precisa de deixar de pensar só no gás. Nós precisamos de desbravar outros campos como a agricultura no verdadeiro sentido. Nós temos jovens que estudaram, que podiam contribuir para o desenvolvimento deste país, que aprenderam as técnicas de engenharias, que podiam contribuir para a fabricação de máquinas, motobombas, para a prática de agricultura. Um minuto só. Nós estamos a falar que alguns professores participaram no desvio de alguns votos. O professor não deveria ser o exemplo na sociedade com uma conduta totalmente idônea? O professor não tem como. Você já viu alguém com fome? Alguém vir aliciar? Eu costumo dizer aqui que um moçambicano com fome que tem hoje, como jornalista, chegar esses que vêm de Cabo Delgado para vir te aliciar, a saber que na tua casa não tem comida, não vai ter escolha. Ele dá dinheiro primeiro, começa por te dar um bom dinheiro. Nós somos vulneráveis. Por causa do nosso sistema. Mas se tivéssemos pão na mesa, não precisamos de ter muita coisa. Esse professor, em parte também tem razão. Porque ele é vulnerável, não tem energia em casa. Nunca viu isso. Não tem televisor em casa. Não tem condições para ser professor, em primeiro lugar. Para ir para a escola, ele é obrigado a acordar 3 horas de madrugada. E chega no serviço, o chefe já marcou. Como o chefe não é líder, o que está a acontecer, os chefes que nós temos não são líderes. Eles não pensam o que está a acontecer com este professor. E este professor sai 22 horas, porque também faz diurno, turno de manhã à tarde, e é obrigado a ter que voltar a fazer o curso noturno. Não é possível. E chega dia da matemática, ele não recebe. Vai receber aquele salário magro, mas ele nem água não tem, bebe água do poço, água suja, não própria para beber. Então precisamos de pensarmos um pouco. Se nós queremos continuar com dinheiro do FMI, com dinheiro do Banco Mundial, a pedir todos os dias, nós não temos capacidades para produzirmos aquilo que é nosso. Não é possível. Precisamos de ser outras pessoas. Que o professor tem um papel muito importante na nossa sociedade. É o professor que vive em Godosa. É o professor que vive uma distância de 30 quilômetros, que percorre, que sai de Godosa para a cidade do Maputo. Percorre 30 quilômetros. Ele, para acordar, a primeira coisa que o professor faz, acorda 3 horas de madrugada. Não tem água para beber. E esse professor, quando chega no serviço, encontra o chefe, porque nós temos chefes. Nós temos problema de liderança. Quando nós falamos de chefe, a partir do topo, o topo da pirâmide dos nossos governantes, nós não temos líderes, mas sim temos chefes. A partir do presidente, temos um presidente-chefe, não líder que consegue, que sabe, que considera. Esse professor que entra, que devia entrar 6 horas, mas por falta de transporte, ele acordou 3 horas de madrugada e carrega consigo muita responsabilidade. Chega no serviço, encontra o diretor, já marcou a falta, em primeiro lugar. E ele não tem hora para sair. Vai sair, até vai fazer o curso noturno. Não tem água para beber. Essa é a primeira coisa. Mas será que a falta de vontade, grande a falta de problema vontade do governo em resolver a questão dos professores, estamos a ver que é uma situação à escala nacional?
Sim, o que de verdade para mim, eu disse de que nós temos problema de liderança dentro do nosso país. A liderança é um problema grave dentro do nosso país, a partir do topo dos nossos governantes. O que eles priorizam para a gestão deste país? Eles pensam simplesmente em coisinhas sem interesse nenhum. E hoje o país vai sofrendo. Certo, um minuto só, parece que temos alguém em anonimato. Sim, senhor. Muito boa tarde, está a participar num programa Sem Censura, seja bem-vindo. Boa tarde, como estão? Boa tarde, estamos bem, graças a Deus. E o senhor? Também está ótimo. Certo, fala de onde, por favor? Da Matola. Da Matola, muito bem-vindo, província de Maputo. Quer participar, queremos ter a sua opinião, por favor, esteja à vontade. Primeiro, contribuir na parte em relação aos professores. Sim, senhor, muito bem-vindo. Exato. Eu acho que o governo tinha que negociar seriamente com os professores. Porque os professores são a base do coisa. Como é que é? Eles são os pilares do país. Toda a gente, para ser o que é hoje, depende do professor. Daí eu acho que o que aconteceu com os médicos, os enfermeiros, devia acontecer o mais rápido possível com os professores. Está certo, não? Sim, sim, sim. Em termos de consequências, quais são as consequências que poderão ter os nossos alunos? Será que a falta de vontade da negociação, os professores já fizeram de tudo para que tenham um acordo com o governo para que possamos evitar as greves verificadas nas escolas repentinamente? Claro, claramente. Há falta de vontade, porque vamos lá ver uma coisa. Está a ver 14 meses. Acham mesmo que existe vontade mesmo ali para a negociação? Eu acho que há falta de vontade, mas tem razão, porque os filhos dele não estudam cá. Isso é para os estão a sofrer. Somos nós mesmos pobres, e vamos continuar pobres. Porque ele está a dizer que os filhos dele não estudam cá, não estudam em Moçambique. Se os filhos dos governantes estudassem em Moçambique, acredita que ia haver uma solução o mais rápido possível? Claramente, claro. Tinha que haver uma solução mesmo, rapidamente. Isso certo. Não pode vir a acontecer, meu irmão. E nós já estamos em pleno século XXI, acontecer isso aí. Não pode, meu irmão. Certo. Existe uma organização nacional que defende os professores. Essa organização está a desempenhar o seu papel ou não? Está a desempenhar. Estamos a falar da ONP nesse caso. Está a desempenhar. E o que é que falta para que haja uma solução com... Talvez essa pouca fraqueza que está a existir é por causa do curso. Porque muitos que estão lá em frente disso são pessoas que ganham alguma coisa. Em algum momento até podem ser ameaçados. Você é de se tirar daqui. Por exemplo, eu vi um diretor de uma escola em Andar, ele a dizer que, a dar exemplo do agricultor. O agricultor, há tempo que ele prepara a terra, lança a semente, mas aquela semente seca, mas não desiste, continua. Isso não pode ser uma palavra de um diretor. Mas eu vi um diretor a falar sem lembrar. Certo. É professor ou não? É professor ou não? Está em anonimato. Nós vamos garantir o anonimato, mas eu só quero saber, é professor ou não? Eu não sou professor. Não é professor, sim senhor, é um cidadão normal. Eu não sou professor. Está bem. Não, nós aceitamos até... Gostaria de colocar um ato em forma de denúncia. Né? Certo, esteja à vontade. Eu gostaria que a RAM TV tomasse mesmo a sério esse assunto que estou para informar. É acerca do coisa. De uma empresa ali naquela rua da Shoprite da Matola, chamada Rabeca Cabelos, qualquer coisa. Sim. Rebeca Cabelos. Exato. Sim. Aquela empresa está a sacrificar moçambicanos. Está a fazer? Explorar moçambicanos de verdade. Explora moçambicanos, sim senhor, estou a tomar nota. Ali o que tem acontecido, as nossas irmãs trabalham arduamente. Está vendo alguém está das 7 horas para sair das 9 horas. Sim. E lá tem aquela coisa de trabalhar em método. A pessoa pode trabalhar das 7 até 17 horas, se não consegue aquela meta, praticamente não trabalhou. Então eu gostaria que um dia fossem para lá e sentar ver se aquilo que está sentado para poder
preparar, pode-se fazer em menos de 2 horas de tempo ou 3 horas de tempo. Sim. Então, e outra coisa, também, aquelas supervisoras ali, tem uma ação de elas em 3 meses, criam situações de ir ter com as funcionárias a dizer que não, vocês para renovar o contrato queremos 2 mil meticais. Certo. Cobranças ilícitas. Então, sempre a renovar o contrato, sempre a despedir as pessoas ali. Então, todos os dias estão a despedir pessoas, justamente. Tá certo, meu caro. Já tomamos nota, meu amigo. Vamos deixar espaço para os outros. Já muita gente quer participar. Estamos a congestionar a linha, mas desde já quero agradecer a sua participação. Continuação de um bom dia. Até a próxima oportunidade. Certo, um abraço. Bom, acabamos tomando nota de denúncias, mas sim, senhor, também há uma ideia colocada neste momento. O nosso telespectador coloca a possibilidade, a falta de vontade pelo fato dos dirigentes, dos filhos dos dirigentes, não estarem a estudar em Moçambique. É da mesma opinião, Gelado? Sim, eu sou da opinião que o nosso governo tem uma mão no que está a acontecer aqui, mas também peca por não investir no país. Este país, vários governos que nós vimos nunca se preocuparam em fazer um investimento. Porque, em primeiro lugar, se Moçambique tem um potencial em agricultura e ainda continua a alimentar-se de comida vindo de Suazilândia, vindo de África do Sul, significa que é uma ignorância. Não tem como movimentarmos o dinheiro dentro deste país para pagarmos o professor. Certo. Porque a maioria é desempregada. Nós tínhamos que olhar no que nós temos em primeiro lugar. Estou a trazer algumas soluções. Certo. Não existe um país que olha questões de gás. Todos os países que olham no gás sempre caíram nisto. Moçambique também é um deles, que foi engrenar no gás, deixar do seu potencial, que é agrícola. Então, tinham que deixar a agricultura fluir para conseguirmos pagar ao professor através da produção. O jovem moçambicano, a maioria, 90% de pessoas não trabalham. Como é que o professor vai ter horas extras? Como é que vai ter salários? Se o professor hoje estão a chorar, não é só o professor, é o médico também. O médico está a chorar, a querer não só o aumento salarial, que está há 5 anos, sem aumento salarial. O setor de justiça, em algum momento, porque nós vivemos assim, conseguiram negociar aquilo que eles negociaram, alguns subsídios, mas não é assim como se faz as coisas. Estamos a viver no tempo do colono. O colono, cada qual negociava seu salário. Não pode ser. Nós temos que ter um salário, um padrão de salários para todos. Aí, quem vai pagar neste preciso momento? Os chefes têm tudo para dar certo. Esta educação não interessa para eles. Eles, vale a pena você não ter escola para não saber reivindicar os seus direitos. Os filhos deles estudam lá fora, não só os seus hospitais vão... O presidente namibiano morreu aonde? Morreu em Namíbia. Mas o Nhuse pode morrer aqui? Não é possível. Não é possível. Então, os moçambicanos, os que governam este país, eles preferem até sair daqui e ir para Namíbia. Hoje comemos carapau de Namíbia em Angola. Esse é que é o problema chave deste país. Enquanto não produzirmos comida, não produzirmos dinheiro, nós vamos continuar. O nosso telespectador falava a questão da ONP estar a solucionar, mas até hoje vimos professores que ainda não têm nenhuma solução, vão reclamando. Que tipo de solução, nesse caso, a Organização Nacional dos Professores poderá colocar?
De verdade, o ONP também foi. Em algum momento eu chego a pensar que o ONP, a organização dos professores, no tempo passado, eu conheci essa organização como uma organização social do Partido Frelimo. E atualmente? Ainda considero, porque quem construiu isto, Samora Machel, todas as organizações como OTM Central, são pagos pelo Estado. Mas esta organização, não sei, por causa da maioria de professores, em algum momento pode ter quebrado o silêncio. Por quê? O Estado não está a conseguir cumprir com os deveres que devia cumprir. Então, este preciso momento, já temos greves, várias greves. Várias greves. Província Sim, de Inhambana, província de Maputo. Haverá consequências todo o graves. país tem zonas que a informação não tem jornal nos distritos. O que está a acontecer, o que nós estamos a conseguir ver. É que a professora... Certo. Um minuto só, não perca o seu fio de pensamento. Muito boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, senhor Alex. Tenho o Alex. Sim. Muito boa noite. Como vai? Bem sei. Aqui também. Coloca a sua opinião, por favor. Mas o que está aí? O Deus, quando cansa com uma pessoa, a tendência é dele vergonhar. Desculpa? Pode levantar um pouco a voz, por favor? Parece que perdemos o nosso telespectador. Alô, senhor Alex? Caiu a chamada, mas sim, vamos continuar. Dizia, há escolas que neste momento, há professores que só vão à escola só somente para sentar e marcar a presença. E acredito que o nível de reprovação talvez poderá estar elevado. Concorda ou não? Eu sei disso, de que está associado mesmo à falta, o atraso de salários. Aqui, até na cidade de Maputo, nas capitais provinciais, tem zonas que há muita lamentação. As pessoas não estão a receber. Então, a que se deve? Fora de horas extras. E se nós queremos dizermos de que isto, vamos hipotecar o nosso país. Mas, de verdade, vários governos sucessivos, eu continuo a dizer... Certo, um minuto só. Temos anonimato a partir de Sofala. Bem-vindo, Sofala. Sim. Boa noite, Massoko. Massoko Alcântara. Ah, muito bom. É Massoko. assim. Desculpa? Eu queria contribuir em relação ao que se passa no país relativo à questão do professor. Seja bem-vindo, meu caro. Esteja à vontade. O professor é considerado como uma caiaia. Certo. Macaé, o que é Macaé? Macaia é um trabalhador doméstico Sim. que cuida dos menores, Certo. enquanto os pais estão em diversas atividades, em diversos setores da atividade laboral. Sendo assim, esse Macaia não tem consideração. Consequência é aquilo que estamos a ver aí. A sua remuneração é muito baixa, muito baixa mesmo. Como outro disse, parte de um ponto para o posto de serviço dele, sem água, às vezes deve tirar a carta dele para atravessar um rio ou um riacho. Enfim, horas extras não tem. Se passa uma escola, outra escola não. Não tem data fixa para o seu salário, não tem. Consequentemente está abandonado. Então, como ele jurou para esse fim, deve sacrificar sempre, isso é negativo. Certo. Todos que estão a governar a nível mundial passam pelos professores, seja ele de nível de primário, secundário, assim como universitário. Sempre é professor, é docente. Retifiquem isso, socorro. Certo. Na sua opinião, diga uma coisa.
há falta de vontade para resolver a situação do atraso salarial dos professores? Estamos a falar em termos de horas extras ou não? Há falta de vontade ou não? Não tem. Se exige como tem, mas não tem. Porque Moçambique tem tudo para dar certo. E tem tudo mesmo para dar certo. Mas se eles que não estão interessados, dificulta o processo de pagamento do salário do professor. Certo. Vamos ter... Só peço só uma coisa só. O senhor é professor ou não? Existe uma organização que responde pelos professores. Eu quero saber, essa organização está a responder às necessidades dos mesmos ou não? Olha, se tivesse esse tipo de vontade, não haveria essa manifestação aí. Alô? Nós estamos em 75. De 75 até 2020. Por que não existia essa manifestação em 76, 78, 79, 80, 71, 82? Por que não haveria essa manifestação? Certo. Não estão interessados em resolver o problema, quer do professor, assim como do país em geral. Sabe o que está acontecendo aí em Matola, em Maputo, na capital do país? Tá certo. Muito obrigado, meu caro. Continuação de uma boa noite. Mais alguma coisa a dizer? Socorro, apenas. Socorro. Certo. Vamos rezar para que seja respondida a sua vontade neste momento. Porque o professor merece dignidade. O professor é o pai de todas as profissões neste momento. Não existe nenhuma profissão que não tenha passado de um professor. E nós desejamos que a problemática dos professores seja assim sanada o mais rápido possível neste momento. O professor merece dignidade neste país. O professor merece o maior tratamento neste momento. Não existe um juiz sem nenhum professor. Não existe um mecânico que não passou de um professor. E nós precisamos que esses professores sejam tratados com dignidade no nosso país. Temos mais uma chamada. Muito boa tarde. Bem-vindo ao Sem Censuras. Alô, boa noite. Enquanto não estamos com algum problema aqui, vamos mandar um abraço para o Sérgio Jovo, que nos assiste a partir da Matola. Temos o Armando, a partir da Nacala Velha. Temos o Antônio, nos vê a partir de onde? Não falou? Temos o Frederico Jacan, nos vê a partir da cidade da Beira. Quem mais? Temos o Sérgio, temos mais gente aqui. O Frederico, a desejar rápidas melhores ao Filipe Munhanga. Bom, temos mais alguém em linha? Bom, ainda não temos. Bom, a questão de congestionamento hoje em dia, o tema está grave. Está quente neste momento, não está grave assim que é. Mas a quem falta, trata o professor neste momento não está sendo tratado com dignidade como merece. É da mesma opinião ou não? Sim, eu disse de que o professor, nós temos que tratar o professor da melhor forma. Porque é o professor que transforma, que temos presidentes hoje, que temos Partido Frelimo, que está a governar este país, que não está a olhar, apesar dos filhos dos dirigentes não estar virado à educação moçambicana. Eles estão mais virados à educação sul-africana. Certo, temos uma chamada de Guru, a província da Zambésia. Não corte o seu fio de pensamento, por favor. Temos aqui neste momento. Guru, bem-vindo. Sim, boa noite. Como é que se cumprimenta em Guru, em língua local? Salama, certo ou estou errado? Moshe Liwa, Wagumi. Kagi Hale, Wagumi. Ok, só sei dizer isso, só Moshe Liwa. É o que eu sei dizer neste momento. Estive na Zambésia, passei de Guru. Sei saudar só apenas, mas queria aprender muito mais na qualidade de moçambicano. Um agumi, o Xeleliwa. Ok, bem-vindo, meu caro. Como é que se diz bem-vindo? Eu queria comentar sobre essa parte do professor, hein? Esteja à vontade, meu amigo. Sim. Primeiro eu dizer assim, os professores, aquilo que eles estão a fazer, a culpa é deles. A culpa dos professores? É daqueles professores mesmo, disso que está acontecendo. Como assim a culpa dos professores? É deles. Como assim? Sim, a culpa é deles. Quando chega no momento de voto,
eles são primeiros a entrar lá com urnas votadas. Quando chega no tempo de voto, eles são primeiros nem a assinar as datas. Então, estão a pagar por aquilo mesmo que eles estão a fazer. A culpa é do professor. Sim. Então, deixa fazer aquilo que estão a fazer. Estejam à vontade. Tá bem? Mais ou menos isso só. Mas não tenho outra podemos coisa para generalizar. Concorda comigo ou não? Não vamos dizer que todos os professores são culpados, certo? dizer. Não percebi? Não podemos generalizar. Será que todos os professores são culpados ou não? E eu estou a dizer, eu não estou a dizer em segunda pessoa, na primeira pessoa, que eles são culpados. Sim. Mas é na totalidade ou não? Não percebi? É na totalidade ou não? É na totalidade, mano. Como? E se estou a dizer que é na totalidade, aquela geração toda, ela completa, é ela que fica nas mesas, que levam com eles coletim, que levam tudo, até governo, eu teria dito assim, o governo ia olhar mais aquela área, porque todos os votos que passaram em Moçambique, o portador de tudo que aconteceu foi o professor. A culpa toda foi do professor. O próprio governo ia ver aqueles professores ajudar. Mas como ainda estão lá confiando no próprio partido... Esses senhores são os culpados, na sua opinião. São culpados, eles mesmos são culpados. Certo. Deixa assim mesmo. Agora imagina aquela mãe que ganha um pouco, leva seu filho, vai matricular numa escola pública e o professor chega, faz a greve. Que culpa tem aquela senhora? Que culpa tem aquela criança? Como resolver esse assunto? Não tem nada a ver, que a criança já sabe que é uma pessoa gay, uma pessoa simples, não tem nada a ver. Portanto, pensa que esse professor que nós temos em Moçambique vai ensinar um filho de administrador, um filho do presidente do município, um ministro, ou filhos daqueles que são nossos governantes aqui. Os filhos deles estão fora estudar. Para aquilo aí, para eles, é normal, porque não tem nenhum filho naquelas carteiras ali. Você vai perguntar ao outro dia que eu sair da Machamba, passou para vir estudar aqui, essas crianças, essas. Não tem nenhum filho de alguém. Certo. Então, para eles não tem nada a ver. Quando o professor faz isto aqui, é mata-mata. É um barulho simples. E faz como uma coisa que o governo considera que nós no país temos crianças que querem estudar, temos pessoas que querem estudar. Professores não seriam a fazer isso aqui cada ano, cada semana, cada mês. Fazer isso aqui na rua. Então, a culpa é dos próprios professores. Obrigado, meu irmão. Tá certo. Na sua opinião, os professores não deviam fazer a greve, deviam se manter assim, indiferentes. Caiu a chamada, mas queremos agradecer desde já a sua participação. Muito obrigado por ter ligado para o programa Sem Censura. Nós agradecemos. A continuação de uma ótima noite. Bom, Haken acabou aparecendo, apontando os professores como os próprios culpados. Nesse caso, como se estivesse a provar do seu próprio veneno. Sim, o professor... Há professores que contribuíram muito no desvio de votos, várias vezes. Nós vemos vários professores que eram ousados, diretores das escolas. Mesmo nesta eleição, vemos alguns professores que tiveram problema por não fazer parte, porque tinham, não vou chamar outras seitas políticas neste caso. Então acabaram tendo processos com seus diretores, administradores, ao nível de distritos e províncias. E para mim, como resposta, como resolução disto, nós temos um único caminho para sairmos das crises que o país vive. Qual não é esse só caminho? no setor da educação. Qual seria o caminho, né? Sermos dirigentes, aliás, não sermos chefes, termos um presidente, não chefe, presidente líder, que tem uma visão, não olha também por cores partidárias. Eu não vou hipotecar o meu país só porque eu tenho que massagear a Frelimo, aqueles que são da Frelimo. Eu não preciso de fazer isso, porque os meus filhos vão morrer
Nós não precisamos de massagear ao presidente da República, a ninguém. Nós precisamos de dizer a verdade. Este país está a acabar e precisamos de refletir num país, num outro. Temos que construir outro país. Não é este que nós estamos a ter hoje. O culpado são governantes. E os professores que desviaram os votos, nesse caso, que são acusados... Os professores que hoje desviaram são vulneráveis. Hoje o professor Eles é não acusado têm de como. estar a consumir o seu próprio Os veneno. professores Mas não acredita que têm. seja na totalidade ou não? Os professores